Boa noite, professor. Eu me chamo Railson, sou estudante aqui da casa. Eu achei muito interessante quando você falou sobre os picos de intolerância, eles sempre acabam por culminar em uma instalação de um regime ditatorial, né? E a verdade é que a gente vive uma espécie de fragmentação da nossa população. A gente está se dividindo ainda religiosamente, dividindo regionalmente, né, entre raças, e talvez por ser jovem ainda, mas às vezes eu penso que isso está acontecendo de forma cíclica. A gente, talvez em 100 anos nós tivemos aí a instauração de 3 ditaduras, e mesmo após a legitimação, a positivação de direitos fundamentais, a gente ainda é capaz de observar novas formas de intolerância surgindo e que não aparentam ter... Sempre vão surgindo novas intolerâncias, né? E às vezes eu fico pensando se essa não é uma característica que aparece de forma mais expressiva no nosso país. Eu queria saber se, na sua perspectiva, você consegue enxergar um momento em que a gente caminhe para uma criação de uma identidade universal, em que a gente deixe de dividir entre nordestinos, sulistas, brasileiros, argentinos, e caminhe para uma identidade mais humana de forma geral. Alô. Bom, se refere não propriamente aí numa questão filosófica, mas uma questão de análise da sociedade brasileira. E bem, há uma série de analistas do Brasil que dizem que o Brasil nunca chegou à modernidade. Foi um país que nasceu desigual e com uma elite muito pequena que domina de uma forma radical em todos os níveis o resto da sociedade, e que de vez em vez, toda vez que corre o perigo de alguma coisa que possa diminuir os seus ganhos, ela inventa um inimigo fundamental. E o problema específico da nossa época é que isso se realiza em primeiro lugar pelas redes digitais. Aliás, não é só coisa do Brasil. Você vê, se você compara eleições ocorridas, por exemplo, nos Estados Unidos com a eleição do Trump, no referendo sobre o Brexit na Inglaterra, o caso do Brasil, o caso francês, todas tiveram a mesma coisa. Nas redes digitais você é capaz de elaborar uma concepção como o inimigo perigoso. Por exemplo, o presidente da República disse, logo depois da eleição, que ele recebeu uma graça de Deus num duplo sentido. Primeiro, ele não morreu da facada, e ele eliminou o socialismo brasileiro. Bom, eu não sei de que país ele fala, porque eu acho que já contei aqui que me fizeram essa mesma pergunta uma vez na Colômbia, na televisão. O que eu achava do socialismo que o Lula criou no Brasil. Eu fiquei, vocês imaginem a situação. Eu quis vontade de rir, mas eu não posso, eu estou na televisão. Então eu jeitosamente fui explicar que não se tratava de um regime socialista, no máximo de uma espécie de sonho de conciliação de classes, um acordo feito. Nós não venceremos os seus direitos, mas nós faremos políticas tais que os mais miseráveis possam pelo menos comer 3 vezes, como o Lula disse na primeira. Então, quer dizer, se cria sempre um mito. E agora o grande mito é esquerda, socialista e comunista, que são sinônimos. Então, há uma sociedade dividida e há pessoas que verdadeiramente acreditam que as coisas sejam assim. Esse que é o problema. E se criou intolerâncias incríveis, de famílias que não podem mais nem festejar o Natal, porque não podem estar juntas, porque a briga é simplesmente radical, sem possibilidade, porque o Salvador está aí, e se criou um mito religioso, e aí que está, fascismo muito especial, porque agora esse se juntou a uma certa concepção religiosa. Não é por acaso que o nosso presidente tem o seu nome, Messias.
Então, foi criado um Messias que vai salvar a nação e que vai matar o câncer de origem socialista que se estava estabelecendo no nosso país. Então se criou um elemento mitológico. Você há de convir que uma sociedade moderna é uma sociedade muito complexa e que não é fácil para as pessoas sem mais captar os movimentos, os objetivos que marcam as pessoas e as instituições na sua forma de cortar direito. Não é fácil. Então há pessoas realmente convictas, quer dizer, por convicção séria, não é por maldade, mas isso é um perigo enorme. E daí o papel da filosofia e a responsabilidade da filosofia de recuperar o espírito crítico, porque nós estamos voltando a uma espécie de pensamento infantil, que não quer dizer, todo e qualquer pensamento é suspeito. Então é melhor não pensar. A gente basta olhar a sociedade que a gente já compreende tudo. Não precisa agora, para que tanta coisa? E infelizmente a geração da digitalidade, que a sua geração está muito comprometida. Muito comprometida. Eu nunca esqueço, quando eu era ainda professor da graduação, que pedi que os alunos lessem o texto, o aluno leva, vamos ler não. Por que não vão ler? Nós nunca lemos na vida, por que vamos ler hoje? Quer dizer, até ler um texto ficou uma coisa inviável, porque a gente está acostumado a ver coisas. Então nós estamos realmente num perigo enorme. E aí, por isso é que a filosofia é extremamente perigosa. Se ela for realmente capaz de suscitar pessoas que levam adiante o seu espírito crítico, é claro que ela é perigosíssima. E por isso ela é uma pessoa, uma ciência inútil, que não ajuda nada na produção, e só faz gastar e balbúrdia na universidade. Então, quer dizer, veja, aí uma situação dessa é intolerável, porque ela é contra a dignidade fundamental da capacidade que o ser humano tem de elaborar teorias. É claro que você pode dizer que há fundamentalistas de todos os tipos, né? Por exemplo, outro dia uma pessoa se levantou numa conferência que eu estava fazendo e deu o maior escândalo, porque eu disse que o ser humano tem uma dignidade diferente dos outros seres, porque para eles isso significa antropocentrismo e capacidade de dominar o outro de si. A história do outro que você levantou do Levinas, né? Que é a mesma coisa, a ideia de tolerância, respeito ao outro na sua alteridade irredutível à igualdade minha, né? Bem, aí eu fui falar e eu disse, olha, citou o Papa como um grande idiota, porque ele disse que era preciso conservar o patrimônio cultural dos povos e tudo mais, isso é um valor. Ele disse, e a cultura das vacas tem que ser sustentada também. Muito bem, a cultura das vacas. Só que as vacas nunca elaboraram uma teoria a respeito disso. E essa é uma pequena diferença com os seres humanos, que podem elaborar a teoria e achar ridículo a teoria da cultura das vacas. Então, quer dizer, nós vivemos realmente num mundo muito complicado por causa disso, porque há instrumentos extremamente sutis, porque a manipulação da consciência, a gente já conhece isso desde muito tempo, mas a manipulação digital é uma coisa nova, que a gente nem sabe, nem percebe que está sendo conduzido. E a pura condução, se uma filosofia vira por isso é que o Kant gostava de dizer com razão que a gente não aprende filosofia, a gente aprende a filosofar. Porque aprender a filosofia é aprender de cor, dogmaticamente, determinadas teorias. As teorias são apresentadas para ajudar a gente a refletir. Não é para dizer assim, eu vou ser aquele que proclama ao mundo a verdade que eu conheci em Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt é intocável. Bom, isso você já fez a Hannah Arendt um mito insuperável. Por melhor que seja Hannah Arendt, é sempre possível pensar além de Hannah Arendt. E a filosofia tem essa capacidade de ver, de desenvolver a consciência crítica que existe em potencialidade em todo e qualquer ser humano. Então, e é uma consciência crítica que deve chegar à conclusão que o respeito ao ser humano é condição indispensável e condição da convivência numa sociedade pluralista, e aquilo que toca essas dignidades, essa dignidade fundamental que se exprime nos direitos, é insustentável, portanto, é intolerável, né? O professor Marcel
A gente encerra com a pergunta do professor Marcel. Boa noite. Meu nome é Marcel, sou professor do curso de Educação Física aqui na universidade. Professor, brilhante exposição e nos fez degustar um pouco mais de filosofia na noite de hoje. O senhor nos falou, nos expôs um pouco sobre o conceito da pós-modernidade, sociedade pós-moderna, por alguns momentos citou essa ideia, especialmente a ideia do pluralismo, a sociedade plural. E esses conceitos o senhor nos trouxe baseado em alguns teóricos liberais, alguns como Stuart Mill ou John Locke. E com toda a honestidade da dúvida, eu quero perguntar para o senhor, sua posição mesmo. A nossa sociedade, de fato, ela é pós-moderna ou a gente ainda está desenvolvendo a modernidade? Essa é a minha questão. Olha, o que eu dizia para ele ontem, eu normalmente tenho a impressão, que vejo confirmada por alguns analistas brasileiros, que a sociedade brasileira, ela está nos 3 níveis. Ela tem uma boa parte da sua população pré-moderna. Absolutamente pré-moderna. É uma coisa impressionante a gente ver isso, viu? E a gente fica assim espantado de ver, às vezes dentro de casa mesmo. Os pais da gente, falar com meu pai, eu ficava impressionado. Que mundo esse homem vive? Meu Deus do céu, vive no mundo dele, que foi o mundo pré-moderno do limoeiro do século XIX, porque ele nasceu no século XIX. Então, veja bem, é uma boa parte. Por exemplo, muito das assim chamadas confissões religiosas que hoje pululam pelo Brasil são literalmente pré-modernas, escandalizadas com qualquer coisa que não entre nesse esquema. Você tem uma certa camada pré-moderna, embora muitos dizem que a mentalidade do brasileiro enquanto tal não penetrou ainda na modernidade, porque a ideia de aceitar uma sociedade sem direitos é uma coisa a gente encontra toda hora. Acho que eu já disse aqui alguns exemplos disso, de pessoas que dizem assim, por exemplo, eu detesto a princesa Isabel porque inventou de libertar os escravos. Hoje nós sabemos que não foi libertação nenhuma, mas em todo caso, formalmente escreveu uma carta libertando os escravos. Agora os negros pensam que são iguais a nós. Ora, quem defende uma coisa dessa não está ainda numa sociedade moderna, porque ainda não chegou a ideia de uma igualdade fundamental dos seres humanos. Como é que eu posso, sem mais, achar que existe dignidade? Olha, é um negócio tão grave que outro dia, eu não vou dizer o nome, mas um dos grandes teólogos brasileiros, uma reunião de teólogos, eu vou dar a palavra ao Leonardo Boff, que é o mais digno entre nós. Eu fui obrigado a pedir a palavra antes do Leonardo e dizer assim, desculpe, mas não há dignidade entre os seres, hierarquia de dignidades. Há diferença de competências. Pode ser que o Leonardo seja um teólogo melhor do que você, mas certamente é. Mas hierarquia. Então, se você diz isso, se você. Esse telefone. Então é a coisa mais engraçada do mundo, aquela história que eu citei antes aqui, de um político conhecido do Brasil, a CN, que passa na frente de todo mundo e se encontra com a mulher no primeiro lugar da fila. Ela diz, por que o senhor passando na minha frente? A senhora sabe com quem estou falando? E ele responde, e ela responde, com a cidadã brasileira igualzinha ao Senhor. Claro que desmoronou o conceito dele, porque o oceano não pode ser igual a uma pessoa, segundo ele, que está ali na fila. Então, nesse sentido, a mentalidade brasileira é pré-moderna, no sentido liberal, do liberalismo político, dos direitos fundamentais, da igualdade básica dos seres humanos. Agora, claro que há uma parte da população, e não só de intelectuais, mas de agentes políticos e tudo mais, que assumiu valores fundamentais da modernidade. E há uma parte pequena pós-moderna. Então, o Brasil hoje é uma das sociedades mais difíceis do mundo de você falar, porque você encontra no mesmo auditório pessoas de diferentes idades culturais. Isso faz parte também do pluralismo
cultural. Nós vivemos um pluralismo vivido, de diferentes concepções, de modo que é muito difícil. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela está por cima da maior parte, talvez, da população brasileira, do ponto de vista político. Há uma Constituição semelhante aos países mais avançados do mundo, do ponto de vista político, que começa com a causa pétrea e fundamental da dignidade do ser humano, que deve ser a base de todo o ordenamento jurídico, depois a Constituição dos direitos fundamentais positivados. Isso na cabeça de uma boa parte da população não existe. Portanto, aí é uma coisa muito complicada, né? Nós precisamos falar de uma maneira que, inclusive, aliás, das críticas, por exemplo, feitas ao PSOL, depois das eleições, no Rio de Janeiro, por exemplo, a candidatura do Freixo, etc., foi essa. Vocês falavam de um jeito que o povo não compreendia. Porque a mentalidade do povo era outra, eles não sabem traduzir os grandes projetos políticos que tem na cabeça em uma linguagem que seja compreensível às pessoas que vivem no mundo pré-moderno. Então, portanto, não atrai, porque você não sabe o que ele está falando. Então, a situação do Brasil nesse sentido é muito difícil, porque ele é essa pluralidade de pluralismos que passaram na história do Ocidente ultimamente. Então, a gente mais uma vez, né, vamos agradecer ao professor Manfredo pela grande fala e pelo debate que foi possível fazer aqui. Nós começamos com o pé direito, né, uma aula inaugural desse nível. Com certeza os nossos alunos, né, a partir já da segunda-feira, vão, né, ter as aulas com as disciplinas específicas. E a vocês que estiveram conosco até agora, a gente quer agradecer pela presença e esperamos encontrá-los logo aqui mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a todos nós.